Vamos lá, galera, muito boa noite. Aqui o pessoal Saraiva Prova, vamos chegando aí, Carolina Moreira, Gabriela. Vamos esperar a galera entrar para a gente começar a conversar. De Paula, Daiane dos Santos. Vamos lá, vamos entrando aí, serão muito bem-vindos ao Saraiva Prova. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a MP 927 e 928 também, que tem ali impactos importantes no direito do trabalho. Eu queria ter feito essa live ontem, a MP saiu ontem, eu queria ter feito ontem, só que eu estava em sala de aula virtual da faculdade, com esses problemas aqui, as faculdades modificaram o sistema, eu estava ao vivo ali com os alunos da faculdade, então infelizmente não pude falar ontem, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho, alguns minutos aqui sobre essa MP, sobre os impactos, vamos resolver algumas dúvidas, tirar algumas dúvidas, responder questionamentos que chegaram no Instagram do Saraiva, a prova que vocês mandaram. Seriam muito bem-vindos aí, galera. Vamos começar a falar aqui sobre a MP 927, depois vamos falar da 928 também. Olha o que aconteceu, deixa eu me apresentar, talvez alguém não me conheça, meu nome é Bruno Klippel, sou professor aqui de processo do trabalho e de prática trabalhista do Saraiva à prova. Depois tem até um recado aqui de um programa de estudos que o Saraiva Prova está montando aqui para vocês. Depois eu falo que é o Saraiva Não Para, Saraiva Prova Não Para. Depois eu falo direitinho com vocês. Ó, tá todo mundo vivendo essa mesma situação ali de quarentena, de comércio fechado, essa situação ruim e inédita no Brasil, e a gente começa a pensar nos efeitos do mercado do trabalho. A gente sabe que o Brasil vem de anos ali com a alta taxa de desemprego, na casa de 12 milhões mais ou menos de desempregados, de subempregados você nem faz a conta, né? Daquele que desistiu de procurar emprego, você nem faz conta também. Então a gente está nesse panorama já de anos aqui de desemprego, a economia vinha andando devagarinho, vinha subindo devagarinho, os empregos estavam sendo criados, muito poucos, mas estavam, e a gente estava otimista com o crescimento da economia, projeções ali de 2% de crescimento, que agora estão em 0,02%, em virtude do coronavírus. Ou seja, nós temos aqui um grave problema da economia que vai trazer, infelizmente, graves consequências para o direito do trabalho, para o mercado de trabalho. Então, a MP 928 veio, a 927 e a 928, elas vieram nesse cenário catastrófico. A gente ouve e vê muita coisa ali no dia a dia, nos grupos de WhatsApp, na internet, e tem uma frase ali que ela é verdadeira, infelizmente ela é verdadeira. Nós vamos sair dessa pandemia com mais falidos do que falecidos. Por que nós vamos sair com mais falidos do que falecidos? Porque o comércio está fechado. Várias empresas não vão conseguir ultrapassar esse momento. Várias lojas, infelizmente, vão simplesmente quebrar. Eu moro aqui em Vitória, no Espírito Santo, e o comércio está fechado, assim como em várias cidades Brasil afora. Como é que o empregador ele vai suportar ficar ali 15 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias sem vender? Como é que ele vai pagar os seus funcionários? Como é que vai pagar as suas contas? Então é dentro desse cenário realmente trágico que a gente tem que trabalhar. Então, às vezes, a gente acha que existe algum excesso ali, mas a ideia é pecar pelo excesso, é realmente não permitir que o Brasil vire, por exemplo, a Itália. Eu estava vendo hoje aqui que a Itália chega a quase 7 mil mortos. Nós temos ali uma média de 700 mortos por dia, então a gente está pecando por um excesso. E pecar
por um excesso significa fechar comércio, fechar todos aqueles lugares que geram aglomeração de pessoas, os shoppings estão fechados. Então é nesse cenário realmente ruim para o mercado do trabalho, para o emprego, que vem a MP 927. Ontem, essa MP, ela veio ontem. O que diz essa medida provisória 927? Ela traz, e nós vamos comentar aqui sobre essas medidas, ela traz uma série de medidas que vão buscar alternativas para esse momento. Então, o legislador colocou na medida provisória alternativas que podem ser ali tomadas pelo empregador. Porque imagina o seguinte, eu, empregador, estou com a minha empresa fechada, até por conta do risco de contaminação, está fechado. O que eu vou fazer com o meu empregado? E aí eu já vou responder a primeira pergunta que chegou para a gente aqui, tá? O que eu vou fazer com o meu empregado? Vamos pegar aqui, ó, Larissa Linhares, não sei se ela está aí, ela mandou a seguinte pergunta para a gente, que é uma pergunta do dia a dia, tá? O que eu faço com esse meu empregado? A Larissa Linhares perguntou o seguinte, se é possível a redução do salário com redução da carga horária, nesse caso de calamidade. Olha o que acontece. A simples calamidade não autoriza redução de jornada e redução de salário. A simples calamidade não. Ah, Bruno, mas tem o artigo 503 da CLT que eu li ou que eu ouvi falar, que ele diz que em caso de força maior pode ter redução salarial. Toma cuidado, pessoal. Lembra o seguinte, com a Constituição de 88, eu só posso reduzir salário se eu tiver autorização e negociação coletiva. Então, para eu reduzir salário, tem que ter acordo ou convenção coletiva. Eu, empregador, não posso convencionar com você redução de salário e redução de jornada. Por pior que seja a situação, é uma situação de calamidade? É, mas o simples fato de estarmos nessa situação não autoriza esta redução. Aquele artigo 503 da CLT, que fala em redução de salário em força maior, ele não foi recepcionado pela nossa Constituição Federal. Então, primeiro ponto aqui, eu já te respondo, se você é empregador, eu já te respondo, você não pode reduzir salário. E aí você começa, continua me perguntando, tá, o que eu faço aqui, então, com esse meu empregado? Aí a gente começa a pensar nas medidas que constam na nossa MP 927, que está aqui nas mãos. Aqui eu tenho uma série de medidas que podem ser tomadas pelo empregador neste momento. A primeira delas, que consta aqui, é inclusive a que está sendo mais utilizada, inclusive para os professores universitários, no caso nós estamos trabalhando remotamente, estamos em teletrabalho. As empresas adotaram como nunca aqui o teletrabalho. Ou seja, meu amigo, vá para casa, trabalhe de casa, leve o seu computador ou pegue o seu computador e trabalhe de casa, não venha para a empresa. A gente sabe que nem todas as empresas conseguem fazer isso, nós temos indústrias que não conseguem colocar todos os seus empregados em teletrabalho, mas escritórios conseguem, algumas atividades das indústrias também, as atividades administrativas. Então, o primeiro ponto aqui da MP fala exatamente do teletrabalho, que está sendo mais utilizado. Se eu antes dava aula presencial, estou dando aula online agora. Se você trabalhava como auxiliar administrativo lá no escritório, você está trabalhando de casa agora pelo computador, e-mail, WhatsApp, Instagram, Telegram, qualquer meio de comunicação. Então nós temos aqui esta situação. Depois, olha a redação do artigo 3º, só para nós vermos aqui, artigo 3º. Para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para a preservação do emprego e da renda, isso é o principal.
Durante toda a medida provisória se fala em preservação da renda e do emprego. Nós vamos buscar alternativas aqui para tentar preservar o emprego. Antes do empregador pensar em demitir, ele vai pensar, não, peraí, eu vou mandar para o teletrabalho. Não, peraí, eu vou antecipar férias. Não, peraí, eu vou conceder férias coletivas. Antes de demitir, ele vai buscar aqui outras medidas. Mesmo porque a gente sabe que rescisão contratual custa caro. Se for um empregado mais antigo, vai ficar mais caro ainda. Então, como forma de você manter renda e manter emprego, poderão ser adotadas pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas. Vem lá, o primeiro, o teletrabalho. Aí eu vou falar aqui, vou trazer alguns pontos importantes sobre o teletrabalho, já que ele foi inserido na CLT pela reforma trabalhista há 2 anos atrás, mas nós tivemos a necessidade de adaptar algumas regras, tornar essa relação do teletrabalho mais rápida, e é exatamente isso que a MP fez. Então eu tenho regras, você sabe disso, eu tenho regras sobre teletrabalho na CLT, só que a MP conferiu maior celeridade a elas. Olha o primeiro ponto que eu anotei para vocês aqui em relação ao teletrabalho, que é uma mudança significativa. Hoje você é empregado presencial. Eu vou determinar que você passe a ser teletrabalhador. Na CLT não é assim. Na CLT eu preciso do seu consentimento. Aqui na MP não. Então você querendo ou não, durante esse estado de calamidade, você querendo ou não, eu vou determinar que você trabalhe em casa. Meu amigo, vá trabalhar em casa. Se você for meio tantando a cabeça, não, eu quero continuar aqui na empresa, não tem problema de risco, todo mundo está preocupado. Mas mesmo que você não queira trabalhar em casa, eu não tenho condições de trabalhar em casa, tenho criança pequena, meu amigo, se vire, tchau, você vai. Então não precisa mais, nesse momento, de consentimento. Você não tem que perguntar para o empregado se ele quer. Vejam o seguinte, a única coisa que a MP fala de formalidade é que você tem que comunicar com 48 horas de antecedência. Hoje a MP fala, pelo menos 48 horas de antecedência para saber o que você vai fazer com a criança, como é que você vai pensar na infraestrutura a ser utilizada, aonde que eu vou trabalhar, para pelo menos você ter as 48 horas ali para se estruturar. Não é para você pensar se você aceita, não, é para você se estruturar ali dentro de casa. Outro ponto, na CLT está falando sempre o quê? Está falando sempre em aditivo contratual. Por escrito, aditivo contratual. Está sempre falando assim. Na MP, nada disso. Na MP, não fala em aditivo contratual. Dispensa esse aditivo contratual. Ou seja, esqueçam formalidade. Eu vou mandar um e-mail para você, eu vou mandar um WhatsApp para você falando, daqui a 48 horas você está trabalhando em casa. Ponto. Sem aditivo contratual. Mas não é informalidade demais, Bruno? É informalidade, sim, em virtude do momento. Nós temos que acelerar, nós temos que simplificar. É assim que nós temos que fazer, ok? É assim que nós vamos trabalhar. Temos um problema aqui, um problema para o direito do trabalho, mas que consta na medida provisória, que teoricamente é uma norma, pelo próprio nome, provisória. Qual que é o grande problema aqui? Estou lá no teletrabalho, então estou no computador, estou no WhatsApp, estou ali fazendo e realizando as atividades utilizando ali a informática. Eu fico o dia todo no WhatsApp, no Telegram, no e-mail, ok. O que a Justiça do Trabalho vem reconhecendo que a MP diz que não vai caber aqui? A MP fala o seguinte: a utilização desses instrumentos
mesmo a qualquer momento, não vai caracterizar horas extras, hora à disposição, não vai caracterizar sobreaviso, não vai caracterizar aqui qualquer situação. Ou seja, você pode ficar neste momento o dia todo trabalhando no e-mail, no WhatsApp, ali no Telegram, que você não vai receber horas extras. Isso daqui porque, para lembrar que no teletrabalho nós não temos horas extras. Então tem que tomar cuidado, porque a Justiça do Trabalho ela vinha reconhecendo horas extras com utilização do WhatsApp, do e-mail. Só que aqui é teletrabalho. Teletrabalho não tem horas extras. Então pode ser que você fique o dia todo trabalhando ali, utilizando as ferramentas de comunicação, e isso não seja considerado hora extra. Está escrito aqui, está escrito que o tempo de uso de aplicativos fora da jornada de trabalho normal não constitui tempo à disposição. Então é um ponto bastante relevante, bastante importante para a gente aqui. Então o teletrabalho é a primeira grande forma alternativa aqui de você retirar este empregado do local de trabalho, retirá-lo daquele risco de contaminação. Outro ponto, vamos lá, outro ponto. Eu tenho aqui antecipação de férias individuais. Isso daqui é uma novidade no direito do trabalho, é totalmente diferente do que vocês já estudaram. Vocês estudaram o seguinte: o empregado ele trabalha 12 meses do período aquisitivo para depois gozar, usufruir férias nos 12 meses do período concessivo. Então ele trabalha 12 meses do aquisitivo para depois usufruir férias nos 12 meses do concessivo. O que nós estamos falando aqui na MP 927? Você pode colocar de férias o empregado que não adquiriu direito a elas ainda. O empregado, ele não cumpriu o período aquisitivo, ele não teria direito às férias, mas eu vou antecipar. As férias que ele só iria adquirir lá em maio, eu já vou antecipar. Eu posso, está prevista ali na medida provisória 927. Depois, temos aqui uma outra novidade. Nós podemos, por acordo individual, patrão e empregado, antecipar férias futuras. Por que a MP trouxe essa previsão de antecipação de férias futuras? Porque nós, infelizmente, não sabemos quanto tempo nós vamos ficar nessa situação. O ideal, aqui, pelo que a gente ouve falar no noticiário, o ideal é que a gente resolva essa situação em abril. Tá, mas alguns falam que abril pode ser o pico de contaminação. E aí pode ser que essa situação chegue a maio, junho, julho. Ou seja, eu vou ficar ali 2, 3, 4 meses trabalhando nessa situação. E para aqueles empregadores que não têm como oportunidade o teletrabalho, o que eles vão fazer? Eles podem antecipar essas férias. Ou seja, é como se eu pegasse as férias dos seus próximos 3 anos e antecipasse. Você tem 1 mês de férias por ano, então você vai ter 3 meses de férias. Os próximos 3 anos você não vai usufruir férias. Pode ser? Pode. Se houver anuência empregado-empregador, a gente vai antecipar aqui essas férias futuras. Vejam que, quando eu falo em antecipação de férias individuais, daquele empregado que não adquiriu o direito às férias ainda, eu falo em determinação do empregador. O empregador vai antecipar, ponto. Por que aqui, nessa antecipação de férias futuras, nós vamos falar em acordo empregado e empregador? Porque olha o exemplo que eu trouxe para vocês. O empregado ele concorda em usufruir 3 períodos de férias agora, mas ele vai ficar 3 anos sem tirar férias. Então eu preciso da concordância dele, porque é uma medida extrema demais, ok? Então essa é uma outra situação. Depois, pode ser
que o empregador, principalmente o pequeno, microempregador, ele não tenha dinheiro para pagar as férias de imediato. Então ele vê essa possibilidade, ele se anima todo com essa possibilidade de antecipar as férias, de conceder férias coletivas, só que ele pode pensar o seguinte, putz, mas as férias eu tenho que pagar 2 dias antes do início do período, eu tenho que pagar 1/3 a mais. Ah, esquece, eu não tenho dinheiro para isso não. Aqui houve uma mudança muito importante. As férias que forem concedidas neste período de calamidade pública, elas têm um sistema de pagamento diferente. As férias não serão antecipadas, elas serão pagas até o 5º dia útil do mês seguinte, como se paga salário. E aquele 1/3 de férias, ele vai ser pago até o dia 20 de dezembro. Então vejam que facilita para você, pequeno, médio empregado, que não tem uma receita muito grande, que não tem dinheiro guardado, conceder essas férias. As férias individuais ou as coletivas, porque nós vamos postergar o pagamento. Eu não vou antecipar o pagamento, não, eu pago até o 5º dia útil do mês seguinte. E 1/3 eu vou me programar para pagar até o dia 20 de dezembro. Por que eu falo 20 de dezembro? Porque a lei diz que 1/3 vai ser pago até a data limite para o pagamento do 13º salário. E o último dia para o pagamento ali da segunda parcela do 13º é dia 20 de dezembro. Então pensa o seguinte, nós estamos em março, 24 de março. Eu resolvo conceder férias, antecipo férias, fazemos acordo ali para antecipar férias futuras. Eu vou me programar o resto do ano até dia 20 de dezembro para fazer o pagamento do 1/3. Então realmente é uma forma inteligente que foi encontrada de tirar-lhe a corda do pescoço do nosso empregador. Depois, olha o que nós temos aqui. Celeridade. Tem que acelerar. Tem que retirar aqui as amarras, tem que tirar ali todas as formalidades. Então, olha o que acontece. Quando você estudou férias individuais lá na CLT, você viu que as férias elas devem ser comunicadas por escrito com pelo menos quantos dias? 30 dias. Então eu preciso comunicar com pelo menos 30 dias de antecedência. Aqui, na medida provisória, 48 horas. Basicamente eles colocaram 48 horas aqui para todas as comunicações. Então eu posso comunicar do início das férias em 48 horas. E aí vejam, ó, grupo de risco. Eu tenho alguns empregados do grupo de risco. Digamos que eu tenho alguns idosos ali trabalhando. Eu quero colocar alguns empregados de férias. O que eu vou fazer aqui? Prioridade do grupo de risco. Isso está escrito aqui, ó, no artigo 6º, parágrafo 3º, prioridade do grupo de risco. Se ele está no grupo de risco, eu tenho que retirá-lo de imediato. Ó, os trabalhadores que pertençam ao grupo de risco do Covid-19 serão priorizados para o gozo de férias individuais ou coletivas nos termos do disposto nesse artigo. Então, por exemplo, no condomínio que eu moro, tem um funcionário de 70 anos, ele já está de férias. Os outros agora, com a medida provisória, vai ser analisado se mais alguém vai sair de férias ou não, mas aquele que tem 70 anos já está usufruindo férias. Ó, meu amigo, tchau, vá com Deus, vá cumprir o seu período de férias, porque você é grupo de risco, a gente tem que priorizar esse tipo de pessoa, ok? E olha um detalhe aqui, que é ruim para o empregado. É ruim para o empregado, mas é necessário nesse momento. Digamos que você seja um profissional da área de saúde. Você está usufruindo férias. Férias
trancado dentro de casa, né? Mas está usufruindo férias, está no seu período de férias. O que a medida provisória fala? A medida provisória diz que nós podemos suspender as férias desses empregados. Então as férias poderão ser suspensas desses empregados aqui da área de saúde. Nós precisamos aqui deles neste momento. Nós não podemos aqui abrir mão do trabalho deles. E vejam que neste caso aqui, a lei fala em preferencialmente com antecedência de 48 horas. Ou seja, pode ser que nem essa antecedência de 48 horas nós tenhamos. Ó, meu amigo, volte das férias. Ponto. Pode ser determinado aqui, ó. Olha o que o artigo 7º da MP fala. Durante o estado de calamidade, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, mediante comunicação formal da decisão ao trabalhador por escrito ou por meio eletrônico. Manda um WhatsApp, manda um e-mail, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Só que a situação pode ser tão dramática ali que você não tenha como esperar 48 horas. Então você fala, meu amigo, ó, volta amanhã. Nós temos o artigo 7º aqui da nossa medida provisória 927, ok? Já que a gente está falando aqui de férias ainda, nós tivemos uma pergunta aqui, deixa eu ver, quem é que fez a pergunta, vamos lá, Patrícia Batiste, não sei se ela está aí, Patrícia Batiste, perguntou no caso de férias coletivas, como é que funciona o pagamento das férias e do terço. Olha o que acontece, Patrícia, aqui a gente, é uma das dúvidas que surgem com a MP, porque ela não é explícita, mas a gente tem que fazer uma interpretação aqui, levando-se em consideração o texto como um todo, levando-se em consideração a ideia de que você não pode onerar demais o nosso empregador neste momento. Então, o que acontece? Aquela história de você pagar até o 5º dia útil do mês seguinte e pagar um terço de férias até o dia 20 de dezembro, consta na parte específica de férias individuais. Não está nas férias coletivas. No artigo 11 e 12 da MP, que fala de férias coletivas, nós não temos essa informação, mas numa interpretação aqui que vai levar em consideração o todo da norma, que vai levar em consideração o momento, a gente vai ter que concluir pela aplicação desse dispositivo também. Eu vou colocar os meus empregados em férias coletivas, vou poder pagar um terço mais para frente, porque eu não me programei para essas férias coletivas. Se fossem férias coletivas ali programadas, tudo bem, você já teria ali o dinheiro para o pagamento desses haveres, mas aqui eu não tenho uma programação. Então a melhor interpretação é essa, vamos poder pagar também depois, tanto nas férias individuais quanto nas férias coletivas, mas com certeza, pessoal, essa vai ser uma das questões que serão discutidas depois que a Patrícia Batiste mandou para a gente aqui. Depois, vamos ver mais alguma pergunta. Aqui, mais uma pergunta. Aqui o professor Pedro Lenza entrou ao vivo, aí, o nosso querido professor Pedro Lenza, e uma pergunta aqui, ele estava respondendo na live dele ontem à noite, como é que pode ocorrer a revogação de uma MP, como é que pode revogar uma MP com a outra MP, que foi exatamente a conclusão dele ali, foi o que aconteceu. Nós tivemos ali a MP 927, depois a 928, revogando um artigo da MP 927, que a gente já vai conversar daqui a pouquinho, ok? Então, como é que eu revogo aqui uma MP com a outra MP? Esta MP 928, ela não revogou toda a 927, ela revogou só um artigo 18, eu vou até antecipar
aqui esse assunto. O que acontece, pessoal? Qual foi o grande problema desta MP 927? O artigo 18. Quem acompanhou nos jornais ontem só se falava do artigo 18 da MP 927. Este artigo 18 ele não existe mais, ele já foi revogado, mas ele criou tanta confusão e com razão, porque falava na suspensão do contrato de trabalho sem pagamento de salários. Então você podia suspender o contrato do empregado por até 4 meses sem pagamento de salários. O que seria pago seria um valor acordado entre empregado e empregador. E aí eu costumo falar o seguinte, essa história de acordo empregado e empregador, na verdade, é imposição. O empregador vai impor um valor, vai falar, eu só posso te pagar isso, ou isso é zero. Aí o que você vai fazer? Você vai aceitar aquela quantia. Então esse artigo 18 ele era muito ruim porque ele suspendia o contrato de trabalho, não havia pagamento de salário, havia o pagamento de um valor acordado entre as partes que não tinha natureza salarial. E é diferente de uma situação que a gente sempre utilizou no direito do trabalho de suspensão do contrato, que é o chamado layoff. Por que essa situação do artigo 18 é diferente do layoff? Simples. O artigo 18, que graças a Deus não existe mais, ele previa essa suspensão por ato direto empregado-empregador. Enquanto que o layoff que está na CLT prevê negociação coletiva. Aí, se eu tenho negociação coletiva prevendo, o sindicato vai brigar por uma remuneração digna, por um pagamento de um valor digno durante aquele período. Se a empresa não ofertar um valor digno, o sindicato vai simplesmente dizer o seguinte, então eu não suspendo, eu não acordo e nós não teremos suspensão do contrato. Da forma como foi feito no artigo 18 da MP 927, estava ruim em virtude disso. A grande pergunta é o seguinte, o empregado vai viver de quê nesses 4 meses? Ele vai morrer? Ele está trancado em casa, não vai sair de casa, então ele vai ficar lá definhando até morrer. Ridículo. E aí, de tanto baterem durante o dia, a MP 928 revogou esse artigo 18, então não é mais possível aqui nós termos essa suspensão do contrato de trabalho. Tá bom, galera? Depois, vamos lá, antecipação de feriados. Nós temos uma série de feriados ao longo do ano. Aí digamos ali que você vai deixar de trabalhar em virtude dos feriados 15 dias durante o ano. Opa! Então eu vou pegar esses 15 dias e vou antecipar. Os 15 dias de feriados que você teria ao longo do ano, você já vai usufruir agora. Então já são ali mais 10, 15, 20 dias ali paralisados. Esses 15 dias que eu estou paralisado agora, que eu não estou trabalhando, eu estou antecipando os feriados. Você vai ter que trabalhar os feriados? Sim, porque você já deixou de trabalhar agora, ok? Só que olha um detalhe. Nós temos no Brasil feriados civis e religiosos. O feriado civil, o empregador pode determinar, nós vamos antecipar, ponto. Eu, empregador, não estou perguntando se você concorda ou não. No feriado civil, nós vamos simplesmente antecipar e ponto, ok? E no feriado religioso? No feriado religioso depende do consentimento do empregado, porque pode ser que ele queira acompanhar aquela festividade, há anos ele já participa daquela festividade da igreja, então por questões religiosas nós vamos aqui respeitar o desejo do empregado. Então, se for um feriado civil, a gente antecipa por determinação do empregador, se for um feriado religioso, nós vamos aqui precisar da concordância dele, ok? Pausa de 1 segundo aqui para um recado, galera. Olha o que acontece. O Saraiva Prova criou um programa aqui de estudo chamado Saraiva Prova Não Para.
para quem? Principalmente para você que está estudando para a segunda fase da OAB, que foi adiada, foi prorrogada, passou lá para o dia 31 de maio. Então, o que nós, professores de segunda fase aqui do Saraiva Prova, vamos fazer? Nós teremos aulas gratuitas voltadas para a segunda fase durante esse período de quarentena. Vamos ocupar vocês aqui estudando para lá na frente vocês serem aprovados. Então, o recado aqui da nossa coordenação, vai lá na bio, tem lá o endereço, o link na bio do Saraiva a Prova, faça a sua inscrição para você receber os e-mails com as datas e com os links das aulas. Então vai ter ali de prática trabalhista, penal, civil e outras áreas, administrativo, ok, tributário, outras áreas que nós temos no Saraiva a Prova, ok, galera? Depois, vamos aqui, ó, para banco de horas. Eu tenho não sei quantas horas no banco de horas. Eu tenho ali 30 horas no banco de horas. Chegou a hora de utilizar essas horas. Vamos arredondar aqui, eu tenho 40 horas no banco de horas. Então, 40 horas dariam o quê? 5 dias trabalhando 8 horas. Então, meu amigo, eu já peguei uns 15 dias lá de feriados, eu já peguei ali um mês de férias, vou pegar mais 5 dias ali do seu banco de horas. Nós vamos aqui poder utilizar as horas em benefício, neste caso aqui, do empregador. Então vejam que a gente pode utilizar este banco de horas aqui para as horas que estão no banco para dar folga ao nosso empregado, independentemente de negociação coletiva. Ok? E esse é um ponto importante, porque você sabe que na CLT existe o banco de horas anual, o banco de horas semestral. Vou falar só dos dois aqui para a gente lembrar da diferença. Eu tenho banco de horas anual, depende de negociação coletiva. O semestral pode ser por acordo individual, empregado e empregador. Beleza. Aí olha o que acontece, meus amigos. Aqui eu tenho um banco de horas totalmente diferente. Essas horas aqui, que porventura venham a ser acumuladas no banco, porque quando a situação voltar, a gente vai ter que trabalhar mais, provavelmente alguns setores da economia vão ter que trabalhar mais, vão ter que prestar horas extras para repor a produção, para colocar a empresa nos eixos. Então, nós vamos prestar horas extras. Essas horas extras serão mandadas para o banco. E vejam que essas horas extras, elas poderão ser compensadas em até 18 meses. Vejam que a CLT só falava de banco de horas anual, ou seja, até um ano. Aqui a MP fala em banco de horas de até 18 meses após o término do estado de calamidade. Então, o que acontece? Eu tinha horas lá no banco, utilizei para folgar. A situação volta ao normal. E aí eu começo a prestar horas extras. As minhas horas extras vão para o banco, ok? O meu empregador não vai me pagar essas horas extras. Lembrando que muitos empregadores vão ficar em situação financeira crítica. Então o empregador não vai me pagar essas horas extras. Ele vai ter até 18 meses para realizar a compensação delas, para me dar folgas compensando. É a primeira vez que a gente tem no Brasil um banco de horas tão grande, de até 18 meses. E com detalhes, sem negociação coletiva. Por que sem negociação coletiva? Porque nós precisamos de agilidade neste momento. Tudo está sendo ou por acordo individual escrito, ou está sendo sem nada escrito mesmo, ou por e-mail, ou por WhatsApp, para nós termos realmente agilidade aqui, ok? E aí a MP acaba trazendo também outras situações importantes aqui. Olha o que acontece. A nossa MP, ela vai falar de pagamento de FGTS. Nós temos que aliviar aqui as empresas. As empresas não vão ter condição financeira de arcar com todos os
pagamentos. Vamos aliviar o FGTS? Vamos. Então, o que a MP traz? Depois, por curiosidade, baixem o texto dela, são poucas folhas aqui, baixem o texto da medida provisória 927 e deem uma lida. Olha o que eu tenho no artigo 19 aqui. Nós vamos suspender a exigibilidade do recolhimento do FGTS dos meses de março, abril e maio, que venceriam em abril, maio e junho. A gente espera que depois de junho a situação volte ao normal. Se não voltar, provavelmente nós teremos nova medida provisória postergando mais ainda isso daqui. Mas vejam que não haverá o pagamento agora em abril, maio e junho do FGTS. Nós vamos postergar, nós vamos mandar um pouquinho mais para frente aqui. Depois, nós temos aqui, por exemplo, já chegando no finalzinho aqui da nossa live do Saraiva Aprova, nós temos aqui a possibilidade de aumentar a jornada de trabalho daqueles que trabalham na saúde. Lembra, a gente precisa muito desses trabalhadores. Então tem como nós criarmos pela MP escalas de até 24 horas sem que haja penalidade administrativa para esses empregados da saúde. Nós precisamos muito deles, então nós vamos poder até criar jornadas de 24 horas, ok? Depois, temos aqui, acordos e convenções coletivas de trabalho. Olha que ponto interessante aqui, pessoal. Acordo ou convenção coletiva de trabalho. Vocês sabem que os acordos e convenções têm prazo máximo de 2 anos. Depois de terminado, finalizado esse prazo, se você não tiver um outro acordo, uma outra convenção coletiva, os direitos que estavam previstos naquela anterior acabam. Porque não existe ultratividade, não há ultratividade. Então, quando a norma coletiva chega ao seu término, acaba a sua vigência e não é substituído, você perdeu aqueles direitos. Você não possui os direitos previstos na negociação anterior. Só que olha o que acontece. Para você ter nova negociação, você vai ter que reunir aquela galera em assembleia. Pois nós estamos tentando evitar reunião ali em pracinha para jogar a conversa fora. Engraçado, tem um município aqui no Espírito Santo, até um parênteses, nós temos um município aqui de Mantenópolis, aqui no Espírito Santo. O município de Mantenópolis mandou arrancar os bancos, aqueles bancos de concreto que ficavam na pracinha. Por quê? Para evitar aglomeração. Porque o pessoal estava indo, continuava com aquele costume ali de séculos, né? Continuava indo para a pracinha, para conversar. Então, nós temos ali, tivemos essa medida, arranca os bancos, eu não quero ninguém na pracinha. Aí imagina você convocar uma assembleia de trabalhadores, de centenas, milhares de trabalhadores para discutir negociação coletiva. Não faz sentido. Então, o que o artigo 30 da MP 927 fala, os acordos e convenções vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias, contado da data da entrada em vigor desta MP, poderão ser prorrogados a critério do empregador pelo prazo de 90 dias após o termo final deste prazo. Então eu prorrogo, vamos prorrogar o acordo, a convenção coletiva aqui, já que os empregados não têm condições de deliberar sobre nova proposta. Então, uma forma inteligente aqui de você realmente evitar aqui as aglomerações. E aí a gente acaba tendo mais algumas outras informações aqui, uma pergunta que foi feita também. Essa medida provisória se aplica aos domésticos? Sim. No que couber, sim. Porque nós temos assim, o artigo 32, o disposto nessa MP aplica-se ao contrato temporário,
lá da Lei 6.019, ao rural, da Lei 5889, o rural, e também no que couber, nas relações regidas pela Lei Complementar 150, que é a lei do doméstico, tais como jornada, banco de horas e férias. O ideal realmente, galera, é tirar todo mundo do convívio para a gente ter tranquilidade para passar por este período aqui. Tá bom, galera? Então, ó, vamos finalizando aqui, porque senão daqui a pouco o próprio Instagram encerra a nossa live. Eu notei ali que algumas pessoas estavam falando em travamento. Eu acho que a internet no Brasil todo ela tá ruim, porque ela tá sobrecarregada, então as aulas estão travando, infelizmente, mas eu vou salvar aqui para depois ser disponibilizado esse vídeo, tá bom? A questão do Saraiva Prova não para, isso, ó, nós temos o Saraiva Prova não para, que é o programa ali de aulas para a segunda fase. É para a segunda fase esse Saraiva, a prova não para, que é para as pessoas que estavam estudando e aí talvez receber aquele balde de água fria ali com a postergação, o adiamento da prova. Então é para principalmente priorizar esses alunos que vão fazer a segunda fase, ok? Então a ideia aqui é essa, entra no link da bio lá no Saraiva Prova, entra lá na bio, faça a sua inscrição para você receber os e-mails, receber os links, tudo direitinho das aulas, ver lá o calendário, tem aula minha de prática trabalhista, tem de prática penal com o Salim, tem de prática civil com o Bruno Zampier, o Delória Cala Carvalho, tem ali com Caparrós, tem com a professora Elisa, então tem várias aulas bacanas lá para a segunda fase. Tá bom, galera? Ó, agradeço demais aí a participação de vocês. Entrem, uma última dica aqui, entrem lá no Instagram do Saraiva Prova para vocês verem que essa semana nós teremos live todo santo dia. Hoje ainda tem, depois da professora Luísa, salvo engano, acho que é 9 horas, live aqui também da professora Luísa. E aí amanhã, depois de amanhã, até no sábado, nós temos aqui live todo santo dia. Então tem ali a relação do coronavírus com o direito do trabalho, que foi hoje, da área médica, com a professora Carla Carvalho, a parte empresarial com o Sacramone, com a do direito do consumidor, com o professor Renan, a relação do coronavírus com o direito penal, com o professor Salim. Então, lives bem bacanas ali, curtinhas, falando especificamente sobre aqueles pontos. Tá bom, meus amigos? Ó, muito obrigado. Me despeço aqui. Até a próxima. Valeu!